Queridos irmãos, nesta oportunidade que nós temos de expor a palavra do Senhor, quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, a oportunidade que Ele nos deu, o acesso que Ele nos deu de estudarmos a palavra dEle. Porque afinal de contas, como o próprio Paulo fala, nós estávamos perdidos, sem Deus no mundo, cada um andava nos seus delitos e pecados, mas pela graça de Deus, esse evangelho um dia chegou para mim e esse evangelho um dia chegou para você também, que está ouvindo. E que Deus te fortaleça na sua caminhada. Se existe alguém que ainda não tem esse evangelho, que ainda não fez uma decisão de caminhar com o Senhor Jesus, esta é a oportunidade para que você desfrute as bênçãos que Deus nos deu em Cristo Jesus. Essas bênçãos que se encontram nos lugares celestiais. Então essas bênçãos que nós temos aqui, estamos desfrutando aqui também. Então que Deus te abençoe. Vamos orar para começar nossos estudos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Agradecemos porque em tudo nós vemos o amor de Cristo em nossas vidas, pois não existe outro como o Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo privilégio e estamos aqui. Nos abençoe, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Filipenses começa com uma breve apresentação, porque era comum naquela época, quando se escrevia uma carta, e era comum os autores escreverem, se identificarem no corpo da mensagem, logo na introdução. E depois dessa apresentação, o nome vinha o destinatário para quem escrevia, as pessoas que iriam receber essa carta, e depois então essa parte da introdução terminava-se com uma expressão de desejo ou saudação. Então é comum nós vermos nas cartas de Paulo e também de outros autores evangélicos. A carta começa assim no capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com todos os bispos e diáconos. Como nós já explicamos o que está acontecendo aqui, a apresentação dos autores estão escrevendo essa carta, e nesta ocasião Paulo se encontra na prisão, e ele está ali com Timóteo, e ele se identifica como servos. Eles são servos de Cristo Jesus. Eles são pessoas que estão servindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus. Eu tenho dito que essa caminhada missionária, eu tenho me alegrado muito, porque eu sei que eu estou servindo o melhor patrão do mundo, que é o Senhor Jesus. Então, é esse Senhor que Paulo e Timóteo serviram também na época deles, e agora é nosso tempo de servirmos também a esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, nós também somos considerados servos. Você é servo, eu também sou servo. Todos nós temos o mesmo Senhor, que é o Senhor Jesus. Então, nessa missão de servo, todos nós somos irmãos. Que Deus nos abençoe. Que alegria eu poder te chamar de irmão e você também poder me chamar de irmão em Cristo Jesus. Que alegria. Maravilhoso isso. E aos destinatários de já todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, quase toda a liderança ali de Filipe estava inclusa aqui nesta carta de Paulo, quando ele estava escrevendo. Então, aqui nós encontramos quem deveria ler essa carta, a quem a carta estava ali sendo direcionada. Que Deus nos abençoe. Versículo 2 diz assim: graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Eu estou usando a versão King James, não sei qual a versão você prefere, eu prefiro essa versão, às vezes eu também
e também tem atualizada. Eu gosto dessas versões. Então, é comum Paulo dizer graça a vós. Ele usa graça e paz. É interessante porque quando Paulo usa graça e paz, pelo menos eu quando leio essa expressão graça e paz, eu fico imaginando a mente de Paulo, né? Ele nos lembrando o meio pelo qual nós somos salvos em Cristo Jesus, que é pela graça. Paulo nos lembra, quando ele diz graça e paz, ele nos lembra de que, olha, nós fomos salvos pela graça. A graça é o que nos levou a sermos chamados filhos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Lembra que nós não merecíamos nada, lembra que eu e você não merecíamos nada, mas o Senhor Deus nos alcançou. Ele mesmo, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então começa nele, tudo começa nele. Tudo que diz respeito à nossa salvação começa nele. É Ele que nos amou antes da fundação do mundo. É Ele quem toma a iniciativa de redimir a humanidade. É Ele quem envia o Filho. É Ele quem proporciona o meio da salvação. E, inclusive, nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde o próprio Deus fala, né, coloca aquela promessa de que o descendente da mulher. Então, nós vemos ali a promessa do Senhor Jesus. Deus dizendo, olha, Ele esmagaria a cabeça de Satanás. Ele redimiria a humanidade. Nós sabemos, né, a catástrofe da queda da humanidade. E nós vemos que este homem feito à imagem e semelhança de Deus, que tinha como objetivo viver na presença de Deus eternamente, nós vemos ali, após desobedecer a Deus, nós vemos ali os anos decrescendo, os anos vão descendo, né? E mostrando que havia morte física, não só a morte física, como também a morte espiritual. O homem não podia viver mais na presença de Deus, infelizmente. Então Paulo nos lembra, diz que, olha, graça é a graça pela qual nós somos salvos. Que eu estou falando, o Evangelho me alcançou com 17 anos. A minha vida toda eu me lembro quando vivia lá em Moçambique, eu me lembro da minha época, quando frequentava a mesquita, porque meus bisavós eram muçulmanos, meu pai também, ainda é até hoje, minha mãe também. Mas, né, não estou aqui para contar o testemunho, mas com 17 anos o Evangelho me alcançou. Eu me lembro que o primeiro dia eu ganhei uma Bíblia do pastor. E a partir daquele dia, lendo aquela Bíblia, eu fui conhecendo a salvação em Cristo Jesus. E através das pregações dessa igreja onde hoje eu sou membro, e ali eu entendi que eu era pecador miserável e que eu merecia a condenação de Deus. E graças a Deus entreguei a minha vida e hoje eu tenho caminhado nesta graça. Então Paulo nos faz lembrar de que, olha, nós precisamos viver a graça. E essa graça não tem algum mérito da nossa parte. Não tem algum mérito, né? Então ninguém pode se gloriar de ter participado na graça, porque você não participou, eu não participei, ninguém teve essa participação com alguma obra, entendeu? Então que Deus nos abençoe e que nós nos lembremos de que é pela graça que nós somos salvos. E eu creio que esse era o objetivo de Paulo quando diz graça, lembrar os seus destinatários de que, olha, nós somos salvos pela graça. Então vivam dia após dia esta graça, vivam, desfrutem essa graça. Olha, que maravilhoso saber que, olha, eu fui salvo pela graça, não é algum mérito da minha parte. Caso contrário, você teria que se vangloriar. Olha, eu estou vivendo a graça porque eu estou merecendo. Nós estaremos enganados, né? Mas não é esse
não é isso que Paulo está dizendo. Graça, esta graça nós fomos otorgados, nós fomos dados, é de graça a salvação. E essa graça, uma vez salvo pela graça, qual é o resultado disso na minha vida? Se eu sou salvo pela graça, qual é o resultado disso na minha vida? É a paz. Eu fico feliz de saber que, olha, o dia que eu estiver no hospital, na cama, no leito do hospital, sem condições alguma de ler a Bíblia, eu ficarei sossegado porque eu ainda sou salvo. Não sou salvo quando eu leio a Bíblia. Não sou salvo quando eu vou fazer uma faxina na igreja. Eu não sou salvo quando eu vou fazer alguma coisa. Pelo contrário, Paulo fala, né, em Efésios capítulo 2, 8 até 10, ele diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ele diz que esse dom não é nosso, vem de Deus. E ele fala, né, que, olha, as obras, elas foram preparadas de antemão para que nós andássemos nela. Então, mais ou menos, seria o seguinte, olha, você foi salvo e Deus disse, olha, agora pega facão, pega pá, pega colher de pedreiro, vamos trabalhar. Não existe crente sentado. Temos que trabalhar, tem um trabalho para vocês. Então é isso. Entendeu? As obras que nós fazemos é fruto, é resultado da salvação que nos foi dada. E nós precisamos trabalhar. Deus nos deu os dons, os talentos, cada um com a sua capacidade. E eu estou tentando usar o meu dom que Deus me deu de ensino. E eu quero aproveitar, eu quero me empenhar no estudo, não só no estudo, dom de serviço, porque Deus um dia vai me cobrar. Deus vai me cobrar. Inclusive agora estou aproveitando a tecnologia, ou estou usando a tecnologia com o objetivo de espalhar a mensagem do Senhor, apesar de que não sou bom nisso, mas eu estou me empenhando para que o Evangelho seja conhecido. Então, orem por mim para que eu possa fazer isso com ousadia. E ore por todos que estão, nesse momento, aproveitando a tecnologia para espalhar a mensagem do Senhor. Que Deus nos abençoe. Então, você foi salvo pela graça e isso deve criar em nós paz, a paz do coração. A paz, saber, olha, eu fui salvo. Então, uma vez salvo, é para sempre. Né? É para sempre. Eu não vou perder a salvação. Se eu estiver numa condição em que não poderei ler a Bíblia, eu sou salvo. E se eu não fizer nenhum trabalho na igreja, eu sou salvo. Então, é salvo sem fazer nada para merecer. Então, que Deus nos abençoe. E eu tenho dito que a salvação é um presente que Deus nos deu. E quando nós fomos salvos, então esse presente fica conosco para sempre. Que Deus nos abençoe e que você desfrute dessa paz que Paulo fala aqui. A paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Né? E o Senhor Jesus, eu me lembro quando ele dizia, olha, dou-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele diz que essa paz o mundo não dá. O mundo não dá esse tipo de paz que nós temos em Cristo Jesus. Não sei quantas pessoas, né? Quantas pessoas viveram a pandemia, mas na pandemia eu recebia áudio de pessoas desesperadas. Até hoje tento me lembrar quem que me enviou aquele tipo de áudio. Mensagem desesperadora, dizendo que vai acabar tudo e agora, o que vai ser de nós? Com certeza não era crente, porque havia um desespero no áudio, porque para nós não há desespero. Para nós não há desespero, porque nós sabemos que Deus está no controle. Ele controla todas as coisas. Então essa paz que nós temos em Cristo Jesus, o mundo não dá. O governo não dá. Nenhum presidente dá. Nenhuma pessoa dá. Essa paz, como o Senhor Jesus disse, o mundo não dá. Eu estou falando o que a Bíblia fala e eu estou falando que eu creio também, que essa paz que nós temos o mundo não dá.
porque é diferente. É diferente. Então, uma vez concluída a introdução, nós entramos no versículo 3 e Paulo diz o seguinte: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Todas as vezes que o missionário lembrava-se dos filipenses, ele ficava com espírito de gratidão. Eu não sei, eu fico imaginando que gratidão seria essa. Talvez, Senhor, obrigado pelos irmãos. Olha, nós chegamos ali, não tinha palavra, e o Senhor nos usou de uma forma tremenda, e a palavra de Deus hoje está sendo pregada naquela região. Senhor, eu te agradeço. Talvez seja essa a gratidão de Paulo. Talvez seja essa. Paulo dizendo: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pelaquela igreja. Eu te agradeço por aqueles irmãos. Eu te agradeço porque eu vejo como foi difícil para plantar a igreja ali. E lembra que Paulo e Silas, eles foram açoitados lá em Filipos. Lembra-se? Então, talvez esse seja o coração de Paulo. Espírito de gratidão. Senhor, obrigado. Apesar que foi difícil, mas valeu a pena. Então, é o que Paulo está dizendo. Sempre que eu me lembro de vocês, eu agradeço ao meu Deus. No versículo 4 diz o seguinte: sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria. Geralmente nós estamos acostumados a ouvir que Paulo foi um grande missionário. Nós estamos acostumados que Paulo ele foi um instrumento nas mãos de Deus para levar o evangelho aos gentios. Com certeza, concordo. Mas não é só isso. Tem mais. Paulo foi um missionário de oração. Paulo, ele escreveu, mas também Paulo, ele orou. A pregação, a arte de escrever e a oração caminhavam juntos com Paulo. Eu passei bom tempo apenas com o conhecimento de que, olha, Paulo foi um grande missionário. Mas só que nos últimos tempos, quando eu leio de novo essas cartas, eu tenho visto outra parte. Eu tenho aprendido algo que eu não via anos atrás. Eu fui vendo que Paulo, ele era um homem de oração. Ele orava pelas igrejas que ele plantava, orava pelos irmãos, orava pelos conflitos, pelas lutas de cada crente. Ele se lembrava diante de Deus dessas igrejas. E assim era o seu ministério. Um ministério marcado por oração, um ministério marcado por escrita, um ministério também marcado pela pregação do Evangelho. Então essas coisas devem caminhar juntos. Não existe mensageiro de Deus que apenas quer falar e nunca fala com o dono da mensagem. Nós precisamos de Deus todos os dias. Nós precisamos de direcionamento de Deus. Nós precisamos encontrar o nosso refúgio de oração ali, travarmos esse tempo de oração, falando para Deus, porque a Bíblia diz que se for ansiedade, a Bíblia dá espaço. Faça conhecidas as vossas ansiedades diante do Senhor. Vamos falar aquilo que está no nosso coração, interceder pelas igrejas, a Igreja Universal, a igreja que se encontra no mundo inteiro. Então que Deus nos dê esse espírito de oração como Paulo, porque Paulo não apenas era um missionário, era um homem de oração. Era um homem de oração. E ele orava, o versículo 4 ele expressa isso, em cada oração minha por vós, fazendo súplica com alegria. Suplicava por ele, Senhor, os abençoe, que o Senhor encha a falta deles, que o Senhor derrame bênção sobre bênção. Não sei que tipo de oração, mas era oração de súplicas a favor daqueles irmãos. E assim deve ser a nossa oração também. Hoje em dia, nesse tempo de correria, ninguém tem tempo para oração. Quando nós oramos é 1 minuto, principalmente aquela oração tradicional,
Na hora de refeição, Senhor, muito obrigado pela sua comida. Em nome de Jesus, amém. Paulo nos diz que, olha, existe um outro tipo de oração. Na verdade, não é outra oração, não é outro tipo de oração. É a mesma oração, mas só que investe tempo. Precisamos reservar um tempo de orarmos, não apenas um minuto ou 30 segundos. Então que Deus nos dê força, que Deus crie em nós, que nós criemos também um tempo para a oração, porque isso é bom. Alguém um dia disse, olha, se nós orássemos mais, nós trabalharíamos pouco. Para dizer, olha, nós faríamos pouco esforço se nós orássemos mais. Por que nós sofremos? Porque nós não falamos com o dono, o Criador de todas as coisas. Não falamos. Gastamos tempo fazendo horas extras no trabalho, nos esquecendo de que Deus é o provedor. Nos esquecendo daquele que criou o trabalho. Meus irmãos, que Deus nos abra os nossos olhos para que a gente veja aonde nós temos falhado. Porque de fato nós temos falhado. De fato nós temos falhado. Nós precisamos de Deus. E o versículo 5, Paulo diz, olha, pela vossa cooperação no Evangelho. Então a oração dele era oração de súplica com alegria e também lembrava-se a cooperação da igreja de Filipe no Evangelho. Ele diz que desde o primeiro dia até agora. Paulo se lembra quando a igreja de Filipe começou a cooperar na vida dele. Essa cooperação é financeira, é oração. A igreja de Filipe era uma igreja que se preocupou com o ministério de Paulo, então a igreja se prontificou para apoiar o ministério de Paulo. Então Paulo diz, olha, eu ainda me lembro nas minhas orações, eu coloco diante de Deus o primeiro dia que vocês começaram a cooperar na minha vida. E até hoje, eu me lembro muito bem. Eu me lembro, não me esqueço não. Então ele agradecia para a igreja, talvez orando, Senhor, deles mais recursos para que eles continuem fazendo aquilo que eles querem fazer, que é apoiar a obra missionária. Paulo fazia o tempo de oração que pedia a Deus que abençoasse aquela igreja para realizar a sua obra. E nós também precisamos orar, fazer esse tipo de oração, que é pedir a Deus para que abençoe as igrejas que têm nos apoiado. Se você é missionário, se você está na sua igreja local, nós precisamos da ajuda de Deus. Precisamos orar, Senhor, nos dê mais recursos. Uma igreja que quer fazer a obra missionária é uma igreja que ora, pedindo a Deus que lhes dê mais recursos. E os missionários, claro, eles também oram para que as pessoas que apoiam a obra do Senhor na vida deles tenham mais recursos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando nós vemos os crentes orando para que Deus supra, para que Deus nos dê condições de participarmos mais na obra dele, de todas as formas. Então Paulo se lembra, no versículo 6 diz assim, sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou boa obra em vós, realizará até o dia de Jesus Cristo. Sendo confiante de que aquele que começou a boa obra, ele vai realizar até o dia de Cristo. O dia em que ele virá. O dia em que ele virá buscar a sua igreja. Eu creio de que Cristo virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar a sua igreja a qualquer momento. E Paulo diz que o próprio Cristo começou essa obra, a obra redentora, ele vai realizar até que ele venha.
ele continuará aperfeiçoando aqueles irmãos, continuaria, claro que estamos falando de uma igreja que já existiu no espaço e no tempo, que agora talvez não exista mais, mas Paulo estava ciente de que a obra de Cristo, a obra redentora, iniciada ali naqueles irmãos, ela duraria até que o Senhor venha. Não esperamos no Senhor na morte, o Senhor vem nos levar, e não esperamos no Senhor também no arrebatamento, porque Paulo tinha essa esperança quando ele escreveu o 1 Tessalonicenses, e ele dizia: nós que estivemos vivos, ele explicando como que seria essa fase. E, com certeza, aqueles irmãos permaneceram firmes até o dia do Senhor. O dia em que o Senhor Jesus aprove vir levar aqueles crentes daquela época. E o versículo 7, diz o seguinte: como tenho por justo pensar isto de vós todos. Eu tenho por justo pensar disso. Me convém, seria mais ou menos assim, me convém pensar isso acerca de vocês. Porque vos tenho em meu coração. Pois tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho, todos vós fostes participantes da minha graça. Paulo diz que o coração dele estava cheio daquela igreja. Coração que amava aquela igreja. Coração que tinha uma consideração pela aquela igreja. E ele diz que foi uma igreja que participou na vida dele, até mesmo nos momentos de prisão. Nós sabemos que a vida de Paulo, quando ele terminou a terceira viagem missionária, voltando para Jerusalém, ali ele é preso em Jerusalém, vai depois para Cesareia, depois ele é levado para Roma. E ele diz que em todos esse momento a igreja estava ali participando na vida dele. Como é maravilhoso saber que tem uma igreja orando por você. Nesses anos de ministério missionário, quando Deus me chamou para a obra missionária, Ele tem me abençoado com irmãos, igrejas. E é maravilhoso quando recebemos mensagem de algum irmão dizendo: e aí, tá tudo bem aí? Está tudo bem? Nós estamos orando por você. Isso é encorajador. Uma igreja que lembra dos seus missionários. Não uma igreja que apenas envia. Uma igreja que está ali participando. Infelizmente, hoje em dia, os missionários saem da igreja, eles não são mais lembrados. Infelizmente. E nós precisamos mudar essa visão. Precisamos mudar essa visão. Precisamos participar nas tripulações do missionário que nós enviamos. Que Deus nos abra a mente para que a gente melhore onde nós estamos falhando. No versículo 8, Paulo diz que porque Deus me é testemunha da grande saudade que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Deus sabe muito bem da saudade que eu tenho por vós. O apóstolo está dizendo: olha, eu estou com saudade de vocês, irmãos. Estou com saudade daquele tempo de comunhão juntos. Estou com saudade daquele abraço de vocês, daquela comunhão, hoje em dia diria, daquele lanche depois do culto. Estou com saudade daquele tempo de conversa depois do culto. É maravilhoso. Deus sabe dessa saudade que eu tenho. Não é maravilhoso quando um missionário tem saudade da sua igreja? Maravilhoso, mas infelizmente, quando o missionário diz não tenho saudade da minha igreja, então porque ele não é bem cuidado, ou então porque tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Mas todos nós precisamos ter saudade da nossa igreja, aquela igreja que está sempre junto, aquela igreja que não é apenas ir lá sentar no banco e depois sair embora, não. Aquela igreja que está sempre junta, está sempre unida, que está ali
buscando viver o propósito de Cristo neste mundo, amando uns aos outros. O missionário está com saudades. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Creio que quando os irmãos lá receberam essa carta, eles choraram. Eles tenham chorado, eu creio. Então, irmãos, que Deus abençoe, Deus te fortaleça. Se você é missionário ouvindo essa mensagem, você tem que sentir saudade da sua igreja. Se é a igreja que está escutando essa mensagem, faça com que o missionário, quando sair, sinta saudades, porque ele sabe que aonde ele saiu, ele é amado. Então, que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça.